Olá, querido amigo, querida amiga, aqui estamos mais uma vez, reforçados na parceria do professor Renan Tamay e do Gen Jurídico, para trabalhar sobre os temas do novo Código de Processo Civil. Hoje, o tema é a contestação. Antes de trabalhar os artigos e alguns elementos inovadores que são importantes, compete recordar que a contestação é a peça central para que o réu possa delimitar as questões de fato e de direito que dizem respeito à tese que vai provavelmente ser sustentada a partir daquilo que se busca defender. É peça importante, é peça que fixa para o réu os limites objetivos da demanda, bem como para o autor a petição inicial, portanto, peça que deve ser muito bem observada e muito bem planejada. Pois bem, o primeiro artigo que precisamos falar rapidamente é o artigo 335. Nesse dispositivo há uma nova estruturação em relação à fixação e à contagem de prazo para a oferta da contestação. E nisto aqui reza uma das preocupações mais destacadas desse ponto. Vamos então rapidamente compreender como o artigo estrutura para que façamos algumas rápidas explicações. Diz o seguinte, o artigo 335. O réu poderá oferecer a contestação por petição no prazo de 15 dias. Quanto a isso, tudo normal, tudo em paz, já era exatamente essa a ideia. Agora veja, cujo termo inicial será da data. Nós temos, na verdade, 3 incisos que estruturam a forma de curso do prazo contestacional de 15 dias. O primeiro inciso, vamos lá, da audiência de conciliação ou mediação. Então, paremos aqui um pouquinho. Como flui o prazo? O prazo contestacional hoje, se é caso de audiência de conciliação ou de mediação, caso aquilo que se está a discutir permita a autocomposição como forma de solução, os elementos de autocomposição, e as partes não se opuserem, nós teremos essa audiência de conciliação ou mediação realizada. E em sendo esta audiência realizada, o prazo contestacional, por evidente, flui da audiência de conciliação ou mediação realizadas. Mas continue comigo que o dispositivo diz mais. Ou da última sessão de conciliação, quando qualquer das partes não comparecer. Paremos aqui. Digamos que a audiência de conciliação tenha sido fracionada, né? Então realizamos uma primeira audiência de conciliação e algumas questões já foram resolvidas, mas ainda há algo a resolver. Digamos que haja uma segunda audiência de conciliação, aí realizaremos a audiência e depois dela o prazo então começa a fluir. Essa é a estrutura ainda pensada no inciso 1º. E ele fecha com o seguinte, ou, comparecendo, não houver autocomposição. Caso realizada a audiência, comparecendo as partes, não há a realização da autocomposição do acordo, pois bem, o prazo contestacional inicia daí. Primeira situação que se subdivide em 3. Vamos para a segunda, inciso 2º. Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu. Segura um pouquinho aqui. Pode ser que o réu efetivamente não queira participar desta audiência, não é obrigado a ir, por óbvio, se não concorda ou não quer ir. Caso o próprio réu faça o pedido para não participar da audiência e para que a audiência não se realize, do protocolo deste pedido de cancelamento da audiência, de conciliação ou mediação apresentado pelo réu, o prazo flui. Este é outro ponto bastante importante. E isso, claro, quando ocorrer a hipótese da audiência não realizada por vontade das partes, que é exatamente o que o artigo 334, parágrafo 4º, inciso 1º do novo Código prevê. Mas não é só. Vamos para o inciso 3º. No inciso 3º disse o seguinte, e aí nós vamos então ter as formas tradicionais de contabilização do prazo, como tínhamos antes, das juntadas, né? Juntada aos autos do mandado devidamente cumprido, juntada aos autos da carta. Então veja lá, o inciso 3º. Nas formas vai ser contado a forma prevista no 231 do novo Código, de acordo com o modo que foi feita a citação. E o 231, ele fala exatamente isso, né, que salvo disposição em sentido diverso, considera-se o dia do começo do prazo, por exemplo, no caso do inciso 1º, a data da juntada aos autos do aviso de recebimento. E assim
as formas citatórias tradicionais sem maior complicação. Para fechar essa primeira pontuação importante aqui, com relação aos prazos, ainda se deve conhecer dois parágrafos, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º do mesmo dispositivo que estamos a tratar, que é o 335. Veja o que diz o parágrafo 1º, meu amigo e minha amiga. No caso de litisconsórcio passivo, ocorrendo a hipótese do 334 sexto, que é a situação de desinteresse dos litisconsórcios na audiência de conciliação, não querem, né? O termo inicial previsto no inciso 2º, que é a estrutura da contagem de prazo a partir desse fenômeno de desinteresse dos litisconsortes na audiência, será para cada um dos réus a data da apresentação do respectivo pedido de cancelamento. Então, eu tenho que olhar para o meu pedido de cancelamento para que eu conte dele, então, o prazo contestacional, já que eu não quero ir à audiência. E fiz um pedido para não comparecer à audiência, exatamente nesse sentido. Por fim, o parágrafo 2º aqui trabalha outra hipótese ligada a ela e diz o seguinte: quando ocorrer a hipótese do artigo 334, quarto, inciso 2º, que é a situação da audiência não realizada por não se admitir autocomposição. Então, nessa situação pode acontecer. Havendo litisconsórcio passivo e o autor desistir da ação em relação ao réu ainda não citado, o prazo para resposta correrá da data de intimação da decisão que homologar a desistência. E essa é a nova estruturação para contagem de prazo nessas situações de audiência não realizada por não se admitir autocomposição. Então, é exatamente isso que deve ser pontuado. Por fim, agora eu vou trabalhar outros pontos que estão ligados à contestação, que também são importantes, mas não tanto como estes que trabalhamos agora, porque dizem respeito à estrutura de prazo. No artigo 336, nós vamos ter a matéria que é possivelmente arguível dentro da estrutura da contestação, porque incumbe efetivamente ao réu alegar na contestação todas as matérias de defesa, expondo efetivamente as razões de fato e de direito pelas quais apresenta a sua defesa e impugnação aos fatos, provas e elementos do autor. Isso é importante para que se possa exaurir esta questão. Por fim, nesse aspecto ainda também, as preliminares persistem existindo como tal, as preliminares de contestação, que estão no artigo 337, incumbe, portanto, ao réu, antes de alegar e trazer e discutir as questões de mérito, alegar as preliminares. Aqui alguns exemplos rápidos para não ser exaustivo. O inciso 1º, inexistência ou nulidade de citação, era tradicionalmente já abatida nesse sentido, incompetência absoluta, relativa, inépcia da inicial, preempção, indispendência, coisa julgada, a própria conexão, entre outras tantas situações. Para fechar, tem algo que é bastante importante, que está no artigo 338, que gera, a partir da contestação, a possibilidade de haver alteração na petição inicial. Veja, isso é realmente importante, porque é algo diferente daquilo que até hoje se tinha estudado e trabalhado. Olhando para a contestação, diz o seguinte o artigo: alegando o réu na contestação ser parte ilegítima, portanto uma ilegitimidade passiva, ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz, então, em uma dessas duas situações, facultará ao autor, em 15 dias, alterar a petição inicial para substituir o réu, colocando ali, então, o legitimado passivo correto ou adequado. Veja-se, cria-se um movimento de modificação que permite ao autor, depois da contestação, fazer alteração à petição inicial. Mas veja, nas situações nas quais o réu invoca ou a ausência de sua responsabilidade pelo prejuízo invocado, ou ainda a sua ilegitimidade. Esse passiva, diga-se de passagem, bastante importante também. Por fim, não menos importante, dois aspectos rápidos. O artigo 341 fala da presunção de veracidade das alegações e dos fatos não impugnados pelo réu. Isso persiste, é bastante importante, excepcionalmente em relação àquilo que não for admissível
em sede de confissão, né? E em outras situações pontuais que o próprio 341 pontua. E fechando, também se pode afirmar, a partir do 342 do novo Código, as novas alegações do réu depois da contestação. E essa faço questão de mostrar. Diz o seguinte o dispositivo: depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando, e essas são as situações, relativas a direito ou fato superveniente, e isso já era batido na jurisprudência, efetivamente, questões que envolvam competir ao juiz conhecer a matéria de ofício, questões que podem e devem ser conhecidas de ofício pelo juiz, ressaltado aqui o exercício do contraditório pleno, sempre, né? Ou por expressa autorização legal, elas puderem ser formuladas a qualquer tempo e grau de jurisdição. E nessas situações, então, novas alegações do réu, mesmo depois da contestação, poderão ser feitas. Fora isso, não mais. A contestação é o marco para a delimitação objetiva da causa de pedir e dos pedidos para o réu, bem como para o autor a petição inicial. Um grande abraço do professor Renan Tamay, bons estudos e até breve.